Hello, Blacks! Boa noite, galera. Boa noite, geral. Estamos aqui mais uma noite. Meu amigo João aqui tá passando um som. E a gente recebe hoje, Thiago, você seja bem-vindo. Bruno Stelling, do Hack and Play, né, esse grande festival onde eu tenho o prazer, né, de fazer parte. São 2 anos fazendo Hack and Play. Esse ano, infelizmente, não vai acontecer a edição de 2020, né, por tudo que a gente já sabe. Mas que é um grande evento, assim, que no meu projeto de ano, né, o Hack and Play é um dos projetos mais importantes que eu faço, além do Festival de Jazz. Seja bem-vindo. Opa! Então, nessa 10ª edição da Black Live, não podia deixar de chamar Bruno, né, para falar um pouco de como funciona esse grande evento. Acho que é um evento único nesse formato aqui em Recife, né? E é um projeto realmente muito interessante. E por isso que eu queria trazer Bruno, e graças a Deus ele aceitou o nosso convite e está aqui com a gente. Agora, Bruno, tá por aí. Aproveitando também, galera, para dizer que a gente está com a campanha, não é, no Instagram, Contribua com a Black. São 5 meses aí, a gente está parado, sem trabalho, não é? E não é fácil, não é, manter a máquina funcionando, até mesmo para levar essa comunicação, fazer essa comunicação e essa informação de qualidade de forma gratuita. Então a gente tá liderando essa campanha aí, e quem puder colaborar, fica à vontade. O Bruno tá aqui, né? Opa. Pronto, estou chamando o Bruno, deve estar chegando por aí. E é isso. E também falar, galera, da live de ontem, que foi uma live maravilhosa. Brunão, e aí, boa Jason, noite. tudo bem? Boa Tudo noite. bem você, cara? Ótimo. Que legal ter você aqui com a gente. Tá me ouvindo bem? Tá rolando um delay, mas tá de boa pra mim. Tá. O delay é pequeno, porque é na internet mesmo. E aí, Bruno, muito obrigado por ter aceito nosso convite, para estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Pô, é um prazer enorme, Jason. Realmente é um prazer enorme. Mas fazer parte, conhecer um pouco mais, né, do profissional Bruno, que eu sei que tem uma história bem legal, já ter atuado em outros projetos. Mas eu queria que você se apresentasse, Bruno, para a galera aí, para quem não te conhece. Acho que é melhor. Legal. Bom, gente, meu nome é Bruno Stelling. Eu atualmente sou gestor, fui um dos cofundadores e sou o gestor do Festival Hack and Play, que é um festival bastante grande que acontece em Recife todo ano, já vai ser o 4º ano agora em 2020, né? E ele é um festival com uma quantidade de público bastante interessante, que acontece em vários lugares ao mesmo tempo, mas, para falar um pouco mais de mim, não só do festival, eu estou há 20 anos no mercado, não só da produção, mas também da engenharia de áudio, né? Enfim, eu vou contar aos poucos, você vai fazendo as perguntas, vou contando aos poucos como eu comecei nessa carreira, né, para a gente chegar até como eu comecei a conceber e criar projetos culturais, liderar projetos, formar equipes e já fui gestor de espaços culturais e toda essa experiência. Então, aí, Bruno, tá me ouvindo, Bruno? Estou te ouvindo bem. Tá ouvindo? Conta um pouco dos aprendizados como estagiário no Ministério da Cultura, Bruno. Acho legal de falar do Ministério da Cultura, eu sinto muita saudade, na verdade. O legal era outra época, né? Era Francisco Verfor, ainda era Fernando Henrique Cardoso, ainda nessa época. Mas eu sinto muita saudade porque isso me remete à minha formação. Isso é uma coisa interessante colocar, porque geralmente o pessoal que trabalha na área de produção cultural, produção de eventos, produção executiva, produção artística, enfim, que são vários segmentos dentro da produção, a maior parte no Brasil eles não têm formação. Não é só no Brasil, mas principalmente no Brasil não tem uma formação. E eu, de fato, tive uma formação, né, na Federal Fluminense, que assim, foi maravilhosa. A produção cultural, que é o bacharelado da Federal Fluminense, foi um curso incrível, que me deu o parâmetro, me ampliou a visão de mundo, assim, do mundo da produção de uma forma sem iguais, com certeza absoluta, mudou muito a minha vida. E naquela época, foi meu 2º ou 3º estágio, foi no Ministério da Cultura, e é muito interessante, porque existe muito amor das pessoas que trabalham lá, né? Muito amor. Naquela época a gente estava no final do 2º governo, meio do 2º governo do Fernando Henrique,
Então a gente tinha bastante gente que já estava lá uns 9, 10 anos, né? Não, 9 não, 6, 7 anos lá. Então, você via gente que estava tentando fazer milagre, né? Lutando mesmo pela cultura. Então, é um ministério que você vê realmente muito empenho no trabalho, né? Eu não peguei as gerações seguintes dos outros governos, mas posso garantir que naquela época era lindo de trabalhar. E foi interessante porque o estagiário no Ministério da Cultura ele tem que fazer realmente trabalho. Você tem pouca gente trabalhando, você tem que inovar, você tem que ser, né? Eu tive toda a liberdade para criar um monte de procedimento lá dentro. Foi o começo. Pode dizer que eu nunca soube muito bem o meu lugar. Eu nunca fui daquele cara que fala, eu sou só um estagiário. Não, eu fui para frente e comecei a liderar um monte de coisa lá. Muito bem recebido na época pelas pessoas que já trabalhavam lá. E o que eu fiz lá? Lá tinha um centro de conservação fotográfica, né? Fotos de época, e eles davam um curso para a América Latina inteira. Então eu gerenciava esses cursos, eu fazia divulgação, eu falava com o México, com a Colômbia, com a Argentina, com a América Latina inteira, com a Espanha também. Chamava as pessoas, organizava a vinda para eles e as turmas, e também organizava toda a parte burocrática dos cursos, né? Então, principalmente isso, principalmente essa minha principal tarefa naquela época. A partir dali, cara, eu realmente eu estava totalmente imerso no mundo da produção, mas achei que essa coisa mais executiva fosse me dar uma visão que não era tanto de palco, né? Que até então eu trabalhava em palco, mesa de som, eu trabalhava organizando festivais e pequenos shows, né? Mas aquilo me deu uma experiência mais de como você gere a cultura do ponto de vista Mais amplo. mais processual, de forma mais processual e menos intuitiva. Travou a impressão minha? Não, pra mim tá bom, tô te ouvindo bem. E como foi, Bruno, sair da parte operacional e trabalhar com a parte técnica, assim? Você voltou, Olha, né? Oi? Como foi esse processo? Tá, é o seguinte, no começo da minha carreira, eu comecei fazendo pequenos eventos, certo? Então, em certo momento, eu passei para o pensamento, eu vou chegar lá. Então, eu passei para o pensamento de eventos, para começar a não pensar só em eventos, mas pensar em projetos de longo prazo. Só que um grande sonho meu, desde os meus 11 anos de idade, era ser engenheiro de som. Né? Era ser engenheiro de som, e engenheiro de som é uma outra carreira que nos Estados Unidos tem muito curso, no Brasil não tem. Não tinha. Foi nos anos 90, né? Você já tem. Tô falando anos 90. E daí eu vi o primeiro curso de áudio, não sei se é do Brasil, mas do Rio, com certeza, né? Eu vi, é bom para o pessoal que não me conhece, né? Eu fui criado no Rio de Janeiro, Niterói, para ser mais preciso, depois Rio de Janeiro. E eu vi um primeiro curso de áudio que ia ter, eu fiquei muito encantado. Eu estava já trabalhando na produção, já estava trabalhando no Ministério da Cultura, falei, não vou perder esse jeito nenhum. Me inscrevi no curso, fiz 2 anos de curso, tá? Fiz 2 anos de curso técnico em engenharia de áudio, né? Engenharia de som. E daí aquilo me deu muita base e eu consegui um estágio no maior estúdio do Brasil. Na época se chamava AR Studios, ficava na Barra da Tijuca, tá? E foi uma coisa que, assim, mudou completamente minha vida, porque lá eu tive contato com os maiores artistas do Brasil, alguns dos maiores artistas do mundo, e cresci muito rápido, né? Eu comecei a ter muito rápido chance de trabalhar com os maiores, porque quando você entra no estúdio, você entra muito por baixo. Você entra como estagiário, depois como sombra, que eles falam, que é o assistente de estúdio, ele chama sombra, ele é apelidado, né? Então você começa a virar sombra e depois você vai subindo, engenheiro assistente, até se tornar engenheiro, né? Geralmente isso é um percurso que demora 10, 15 anos. E eu, em 2 anos, já estava gravando grandes discos, né? Então isso é uma coisa, 2 não, 3, 4 anos já estava gravando discos de bandas. Então isso foi uma coisa que impressionou, chocou muito e me mobilizou muito também na época. O meu maior sonho era encontrar aquele som perfeito, né? Eu sou muito detalhista, então eu passava a madrugada, não voltava mais para casa, eu passava a madrugada ali dormindo escondido no estúdio para poder aprender a mexer em todo aquele maquinário que é igual que você vê em filme, aquele maquinário que é a mesa de som do tamanho da minha sala, sabe? Aquele milhões de equipamentos na parede, atrás. Então eu passava a madrugada, eu virei assim, praticamente morei dentro do estúdio, passava a madrugada em vez de dormir lendo os manuais em inglês, melhorei muito meu inglês por causa disso também na época. E até dominar completamente todo o maquinário e treinar meu ouvido, que é o mais importante, a parte artística do engenheiro de som. Né? Exatamente.
né? Daí eu passei lá, eu passei quase 10 anos, eu passei 6 anos nesse estúdio específico, quase 10 anos trabalhando só com isso, né? Só que eu trabalhei bastante tempo com o Jorge Ben, trabalhei com Gilberto Gil também, mas trabalhei com o João Gilberto, que foi um dos meus maiores orgulhos. Eu sempre fui muito fã dele. Trabalhei com Caetano Veloso em três trabalhos diferentes, no A Foreign Sound, no aquele álbum C, e toda a remixagem daquela caixa de 40 discos dele, que foi lançada naquela época. Eu trabalhei bastante, eu comecei trabalhando nele. Trabalhei com Cássia Eller, depois no disco póstumo, Fernando Reis, que fez para Cássia Eller. Eu trabalhei com Paralamas do Sucesso, no qual eu ganhei um Grammy Latino. Eu trabalhei com Lenny Kravitz, quando ele foi fazer um show lá no Rio, eles foram mixar o show dele para o Multishow. Trabalhei com Passport, que é um dos grandes clássicos do jazz alemão. Trabalhei com Lisa Nilsson, que é a maior. Ela é tipo a Marisa Monte da Suécia, é incrível. Trabalhei com artistas vários, tem tantos artistas que eu não me lembro. Às vezes eu entro na internet, vejo meu nome associado a um disco que eu nem me lembro de ter feito. Eu trabalhei certamente provavelmente centenas de discos ao longo desse tempo, né? Alguns como assistente, outros como engenheiro assistente, outros como engenheiro de áudio de fato, né? Lulu Santos, Maria Bethânia, enfim. Nesses anos todos, que tem várias histórias interessantes para a gente contar aí, nesses anos todos, eu tinha um problema. Eu estava perdendo a minha saúde, eu passava a madrugada inteira, a manhã inteira, a tarde inteira, trancado no estúdio, não via o sol, não via a luz do dia. Eu amava, só que eu comecei, por um lado, comecei a ficar me sentindo muito limitado. Eu estou aqui trancado nesse meu microcosmo e não estou causando... Eu estou ajudando um monte de artistas gigantes que já têm o seu nome, para que eu preciso disso? A minha tarefa é ajudar quem é pequeno a crescer, eu não estou aqui para ficar levando o meu nome. Então eu comecei a entrar em um conflito de valores, né? Eu não combinava com meus valores, estar ali simplesmente gravando discos de grandes bandas. Então comecei a me sentir mal e pensei, a música é um pouco reduzida para o que eu quero fazer. Eu quero causar uma transformação social. Então eu saí dessa área depois dos 10 anos e voltei para a área de produção. Foi difícil essa volta, mas daí eu pude começar a conceber os meus projetos, né? E criar projetos com valores que transformassem, que mobilizassem valores acima de apenas um disco musical, por exemplo, né? Então foi assim que eu voltei. Mas foi difícil largar o osso, na verdade, né? Ganhando bem, feliz, com um bom nome, né? Foi bem difícil, mas foi mais importante para mim, para os meus valores. Exatamente, né? É o que realmente é mais importante na vida, né? E aí, dentro desse processo, Bruno, como é que surgiu esse convite para assumir as gerências de eventos do Museu do Amanhã? Bacana. Quando eu voltei a trabalhar com produção, foi lá para 2000 e, sei lá, em 2010, eu fazia engenharia de áudio e produção de novo, fiz uma mega exposição para a abertura da Rio +20. Eu trabalhava desde a época antes do Ministério da Cultura, eu trabalhava com uma pessoa que foi muito importante na minha vida. É uma pessoa que foi minha mentora para certos casos, foi uma mulher chamada Marta. Ela foi minha mentora para essa área toda intelectual da cultura. Na época, ela era consultora no Ministério da Cultura, consultora da Shell, que tinha na época a Shell Cultural lá. Para a ONU também, consultora. Ela assumiu um escritório da Unesco no Brasil. Então, desde aquela época, eu fiz meu primeiro estágio com ela. Eu queria muito voltar a trabalhar com ela, procurei, ela tinha um trabalho para mim, e eu comecei a fazer vários trabalhos para ela e com ela, né? Concebendo, trabalhando nos projetos junto com ela. E até que um belo dia, ela foi consultora de um projeto incrível, muito antes do Museu da Manhã, tem um projeto mais incrível, muito mais incrível que o Museu da Manhã, chamado Bibliotecas Parque. É uma das coisas mais fantásticas que eu já trabalhei na minha vida. Inspirado nas Bibliotecas Parque da Colômbia. São mega complexos culturais que tem estúdio de gravação de áudio, tem auditório, tem teatro profissional daqueles muito interessantes, tem a biblioteca, que é imensa, né? Você tem várias áreas multilinguagens, né? E essas bibliotecas elas funcionam em comunidades do Rio e também no centro. Então eu assumi, ela me chamou, ela foi consultora, ela falou, eu preciso de alguém que tenha um perfil que conheça. Aquela biblioteca, era a principal, a do centro, era uma coisa de 14 mil metros quadrados, absurda.
você tinha os microfones mais caros do mundo naquele lugar, na época. Você tinha a mesa de som de R$ 1 milhão. Isso é tudo é público, tá? É uma biblioteca pública, isso é no centro do Rio. Então eu falei, cara, ele precisa de alguém que realmente entenda tecnicamente disso, que saiba produzir e que pense. A única pessoa que eu conheço no mercado que faz as três coisas ao mesmo tempo é o Bruno. Ela me chamou, a diretoria me entrevistou, me chamaram. Quando eu trabalhei nessa biblioteca, a minha vida mudou. E esse pessoal que administrava a Biblioteca Parque ganhou a administração que também é o pessoal que administra até hoje o Passo do Frevo, ganhou a administração do Museu da Manhã. Então eles pediram para eu sair da biblioteca e assumir o Museu da Manhã, que estava começando, né? E estava precisando de alguém que entendesse também disso. Então eu criei lá a área de eventos do Museu da Manhã. Tá? Enquanto eu era coordenador, quando eu era coordenador da produção de todas as unidades de Bibliotecas Parque do Rio, eu passei a ser o gerente de eventos do Museu da Manhã. E passou a ser uma coisa muito mais empresarial do que cultural. Tá? Eu trabalhava... Biblioteca Parque Estadual é muita cultura, muitos grupos teatrais circulando, muitas palestras interessantes. Eu fiz um programa de gravação com meus amigos, provavelmente também me vendo, e a equipe que eu montei, um programa especialmente bem lembrado assim, seria o nome do Zé Felipe, que é um gênio da nossa música brasileira, e ele criou comigo lá na Biblioteca Parque um projeto para gravar com os melhores microfones do mundo, gravar artistas de rua, artistas que eram absolutamente... Inclusive, gente que morava na rua e que tinha talento artístico que estava perdido, que a gente ia resgatando, né? E daí eu levei essa equipe toda para o Museu da Manhã e montamos. Só que no Museu da Manhã passou a ser uma coisa assim, a gente começou a atender Banco Santander fazendo grandes eventos lá, Rede Globo, fizemos lá a abertura de várias novelas. Então começou a ser uma coisa mais... Foi muito importante para mim, né, para aprendizado, eu tive que criar muita coisa para aquilo funcionar, como defender o museu público, defender o museu público de eventos canibalistas, né? Que esses eventos, eles querem tudo, eles querem invadir o lugar com tudo que é segurança, limusine chegando, tudo mais. Como eu podia fazer que esse evento fosse de um top de qualidade e ainda assim proteger o patrimônio público, né? Então eu criei tudo que funciona até hoje no Museu da Manhã, de procedimentos para eventos lá, foi eu que criei, né? Os processos e procedimentos. Então, foi muito importante nessa parte técnica de produção. Foi muito importante no aprendizado do estabelecimento de procedimentos. E foram todas coisas que eu fui criando do zero. Então, eu me orgulho muito também. Até que, finalmente, vim para o Recife. Né? O museu é muito bonito. Tive a oportunidade de estar lá. Não entrei, que a fila estava enorme. Tal, mas é muito bonito. Incrível. Bruno, você também é cofundador e coordenador do Hack and Play. Aí, voltando para Recife, né? Isso aí que eu queria, né, além de tudo, essa história maravilhosa, eu queria falar sobre o Hack and Play, que é um dos festivais um dos eventos que eu participo, né, que eu acho os mais importantes para mim do ano, né. Eu fico muito triste por não acontecer esse ano. Vai acontecer, mas mas vai ser remoto, né. A coisa tá no corpo a corpo, né. É outra pegada. Também. Né? Olha, como surgiu essa ideia do festival? É o seguinte, voltando para quando estava em 99 escrevendo a minha monografia de faculdade, eu fiz o seguinte, isso tem a ver com... Em 99 eu idealizei uma coisa muito parecida com o Hack and Play, tá? Eu tinha estudado uma comunidade incrível no Peru, maravilhosa, que tinha sido toda construída pelos próprios moradores, né? E fui ver quais os elementos da cultura deles causavam toda essa unidade para eles criarem do nada uma cidade inteira, construir escolas, encanamento, rede elétrica, sistema de votação online em 1994, meu amigo. É muito impressionante. É uma cidade autogerida que tem no Peru, vendo quais são os recursos da cultura dele, quais são os recursos de uma cultura que promove o desenvolvimento social. Então, eu criei um mega projeto, escrevi toda a minha monografia, lancei na época, e, enfim, fiquei com esse projeto, sempre quero lançar. Quando eu cheguei naquela mesma época, eu conheci o Porto Digital, 99 ou 2000, se eu não me engano. Mas o Porto Digital era só uma ideia que existia em Recife. Né? Eu conheci pela internet, e aquela internet discada daquela época, eu vi, cara, isso é a coisa mais incrível do mundo, eu quero conhecer, naquela mesma época, eu quero conhecer o Porto Digital. Beleza, passou-se 21 anos, 20 anos, não, 17 anos passaram, me mudei para Recife, e eu soube que o Porto Digital estava com interesse de criar um grande evento que promovesse conexões na cidade, que deixasse um legado, que não fosse um evento de que você alugasse um pavilhão, não fosse evento de pavilhão, entendeu? Um evento que usasse a cidade.
Então, eu imediatamente conheci o presidente na época, o presidente chamava... só um minuto. O presidente chamava Chico Saboia, né? E ele tinha essa grande ideia, ele queria fazer funcionar, né? Ele, Silvio Meira, eu, se eu não me engano, o prefeito também estava envolvido com essa ideia, mas não tinha muita ideia como fazer. Então, eu cheguei a ouvir a ideia dele e falei, cara, isso encaixa perfeitamente o que eu estou falando, você usar a cultura local, que no caso do Recife Antigo é a cultura, hoje em dia, também a música, mas também a cultura, tem o maracatu todo lá, mas também tem a cultura do empreendedorismo em tecnologia, né? Ou seja, o que tem de pulsante numa cidade para desenvolver, gerar um sentimento de pertencimento com o projeto e tudo mais. Comecei a estudar estudar como que era a mente das pessoas, assim, mais ou menos, como era o pensamento das pessoas do Recife, e comecei a ver um monte de estudantes sonhando em trabalhar com tecnologia, ou com games, ou com roteiro de games, programação de jogos. E de um lado eu vi isso, de outro lado eu vi o Porto Digital oferecendo, e eu vi que um lado não vi o outro, né? Esses estudantes, eu me lembro da conversa de 2 estudantes, que eu sempre repito, você já deve ter ouvido essa história no meu treinamento do Hack and Play, e eu vi dois garotos que eu estava pesquisando assim na porta de escola, e eles falavam assim, pô, meu sonho é trabalhar com games, com desenvolvimento, mas aqui em Recife não tem isso, eu vou ter que ir para São Paulo. Daí eu me assustei, cara, aqui tem o maior parque tecnológico do Brasil, e os jovens estão se formando com 16, 17 anos de idade, e estão pensando em fazer escola e se mudar para São Paulo para isso, eles não podem deixar isso acontecer, né? Então, digamos assim, eu colaborei, né, com todo já esse meu pensamento montado, por isso foi tão rápido a montagem do Hack and Play. A gente, o Chico Saboia, com um projeto, com uma ideia que era excelente, que era totalmente a ver com isso, encontraram as 2 ideias. Então, em 3 dias, a gente escreveu o projeto, montou e foi para cima captar. Foi mais ou menos isso, tá? 3 dias, 5 dias por aí. Então, a gente foi, já tinha essa coisa, e tinha eu, Chico Saboia, e tinha mais dois rapazes que eram muito bons também na época, o Portela e Léo Medeiros. Essas 4 pessoas dentro daquela sala criaram uma coisa que eu acho muito ousado. Muito ousado. Não se faz isso no Rio, não se faz em São Paulo, ninguém tem essa coragem de ir para frente, vamos ver o que vai dar, e vamos meter a cara para um lugar tão importante quanto o Porto Digital, né, se arriscar desse jeito. Foi uma coisa que me impressionou muito. E deu um sucesso, foi imenso, foi muito sucesso logo no primeiro ano. Foi difícil, porque com essa pressa a gente criou em 1 semana, captou em 2, 3 meses e realizou. Imagina, foi tudo criado do zero e realizado em 3 meses, mais ou menos. Foi uma coisa assustadora. Primeiro dia foi aquele pânico. Você viu como que é, né, o projeto. Você chega na cidade, você tem um bairro inteiro com 20 prédios funcionando ao mesmo tempo, com milhares de pessoas querendo entrar na margem, desesperada para pegar lugar nas salas. E uma equipe que nunca viu aquilo na vida, que nunca viu um público tão afoito em tantos lugares ao mesmo tempo, né? Para mim foi uma coisa incrível, porque eu coloquei tudo que eu tinha treinado em 17, naquela época ainda, em 17 anos de profissão, tudo que eu tinha treinado foi testado naquela hora, né? E principalmente o controle emocional. Nada além, cara, nada me salvou mais do que o controle emocional. Essa é a coisa mais importante do Mega Festival, controle emocional. Quando tiver dando problema, você tem que estar muito atento e saber aonde você vai, ponto a ponto, mexer para arrumar. Você não vai conseguir mexer nos 20 pontos ao mesmo tempo, né? Então, isso foi incrível. No segundo ano melhorou, no terceiro, que foi ano passado, foi aquela coisa monstruosa. Você viu 64 mil pessoas. Foi, assim, absurdo e me deu muito orgulho também. Boa, obrigado, faço parte dessa história. Muito, e parte importantíssimo. Você chegou para salvar a gente. Ô Bruno, quantas pessoas fazem parte da equipe do Hack and Play, no geral? Se for contar todas as equipes, das quais de alguma forma passam por mim, a equipe de comunicação, as equipes de gravações, as equipes de transmissões, as equipes de produção, mas também as equipes de segurança, de limpeza, todo mundo, dá mais ou menos 400 pessoas. Um número bem grande, bem interessante, né? Só de produção são 100. Por volta de 100, só na produção mesmo. E tem aquele detalhe que eu me acho importante, Bruno, que aí é uma coisa também que eu acho legal desse projeto, é o auxiliar de produção, né? Aquele que faz o estágio, né? Que, sabe, você abrir para os profissionais que têm interesse em trabalhar com eventos, se tem alguma... Eu acho aquilo muito importante, uma coisa que eu não tive quando eu comecei, né?
Pois é, cara. Eu acho muito. Deixa eu fazer uma pergunta, que tem gente que aqui assistindo que não sabe ainda. Mas se eu não, é uma pergunta retórica. Você também faz um trabalho de formação, não é isso? Na Blackstage? De formação de Aham. assistente de produção? É, Pois é, fazemos. isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas no seu trabalho. É uma das coisas que mais. Foi você que me procurou, se eu não me engano. Não foi o Thiago, foi você mesmo que me procurou, me chamando para fazer. Eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei, cara, é muito importante, porque o Jason trabalha formando essas pessoas. Ou seja, isso é de um altruísmo, né? Ele vê importância nisso. E para mim a formação é uma coisa fundamental, tanto técnica quanto mais acadêmica, que foi a minha formação. As duas são igualmente importantes, eu acho. Então, a gente tem essa figura do assistente, a gente tem essa figura dos voluntários também, né? Que é o antes do assistente, né? E Aham. que eles entram num evento mega, por exemplo, no caso do Hack and Play especificamente, eles entram assim, 2 dias antes no mega evento, se assustam, calma que tem os produtores mais experientes aqui que vão, né, destravando eles, né? Essa é a técnica mesmo, não tem outra técnica, neste caso específico do Hack and Play, tá? Mas no caso pensando em toda a minha carreira, em todos os, por exemplo, vou te contar como eu treinei a minha equipe para a Biblioteca Parque para o Museu da Manhã, principalmente o Museu da Manhã. Eu peguei a minha equipe e passei simplesmente 2 meses sem dormir. Porque eu montava uma equipe para os eventos de maio, a gente fez 500 eventos em um ano. A gente fazia evento de manhã, evento de tarde, evento de noite. Todos os dias tinham 3 eventos. Assim, quase que 365 dias do ano. Não tinha no Natal, enfim, mas tinha quase 365 dias do ano. Então, deu uma média de fato de 500 eventos. Isso é uma coisa absurda. Quem trabalha com eventos sabe que é impossível fazer 500 eventos no ano. Ou seja, eu tenho que montar uma equipe que eu confie que eu não vou poder estar 24 horas. O que eu vou fazer? Vou passar 2 meses sem dormir, trabalhando quase 20 horas por dia, né? Dormindo 3, 4 horas por noite. Nem por noite, por manhã. E eu vou acompanhar de perto, olhando no olho, vendo que cada um dos meus assistentes, meus estagiários, meus terceirizados, dos meus assessores estão fazendo ali, intervindo. Então, passei 2 meses intervindo em cada procedimento que está fazendo, melhorando, reescrevendo, lendo os conflitos, né, que tinham de produção com a equipe e treinando. Todo dia eu melhorava o treinamento da equipe. Então, durante 2 meses eu fui treinando assim, no meio do voo, como se fala em engenharia de som, on the fly, ou seja, assim, o avião voando, vai trocando, né? E depois de 2 meses, foi tão bem feito, os caras estavam tão, assim, reagindo a todas as situações de uma forma tão automática, né? Reagindo bem, reagindo da melhor forma para o museu e para o cliente, que acabou. A partir dali, eu nunca mais cheguei antes das 11 da manhã no trabalho, sabe? Todo dia eu chegava tranquilo, que eu sabia que dava tudo garantido. Às vezes, eu repassava algumas coisas, melhorava alguns procedimentos, mas para atender algumas coisas maiores ainda. Por exemplo, lá a gente recebeu, na época, a presidente Dilma Rousseff, as Olimpíadas. As Olimpíadas foi uma coisa que assustou, assim, de tanta multidão que tinha na região do museu. E eu fui responsável por fazer todo o procedimento junto com a segurança da Marinha e a segurança da Dilma, de todos os procedimentos para naquela época toda, fazer acontecer, né, os eventos especificamente do museu. Foi uma coisa muito impressionante e não teria sido nada, não teria conseguido se eu não tivesse treinado muito bem meus assistentes, meus assessores, meus assistentes, meus estagiários, os meus terceirizados, que tinha muitos produtores. Cada evento tinha vários, igual tem no Hack and Play, né? Produtores terceirizados, porque ninguém consegue ficar lá 24 horas, é claro. Então isso foi uma coisa que me deixou... Você nunca pode diminuir ou menosprezar a importância do treinamento das pessoas. E você precisa estar lá garantindo que eles aprenderam. Não é só dar uma palestra e ir embora. Você tem que ficar olhando para ver o que está acontecendo e corrigir. Como você já deve ter me visto dando alguma mudança dentro do QG do Hack and Play. É possível que você já tenha me testemunhado eu dando lá uma mudança de planos, porque muitas vezes eu vejo que tem coisas demais que estão se travando, então eu vou lá para o QG e troco todo o movimento, muito com a ajuda do meu amigo Pedro Ferreira, que é um profissional também que eu conheci trabalhando no Hack and Play e que é um cara que de QG funciona muito bem, é um bom líder de QG, assim.
Então é muito comum, se você não estiver lá, olhando cada um trabalhando, mesmo que seja aqueles 100 caras, aqueles 400 pessoas do Hack and Play, você tem que ir lá, ficar rodando e vendo cada um trabalhar. Você volta pro QG, troca as ordens, olha, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, e volta para ver se funcionou. Você tem que ver que as pessoas estão, de fato, absorvendo aquilo que você está passando para elas, né? Bruno, e quais são os maiores desafios de coordenar eventos como esse e até gerenciar mesmo foi o caso, o setor de eventos do Museu do Amanhã? Quais são os maiores desafios que te colocam em você para você mesmo? Olha, os dois maiores desafios são o seguinte, um eu já falei, é você conseguir montar a equipe certa, tá? Isso daí é um dos desafios principais que eu acho que todo mundo tem. O outro, tem mais dois... tem mais dois... porque eu já tive muitos funcionários que não funcionavam, não tinha jeito. Gente que, principalmente no mundo da produção, tem muito artista frustrado, né? Eu sou um cara que comecei no meio artístico, né? Mas o meu sonho sempre foi se produzir. Eu sempre tive o sonho de ser engenheiro de som e produtor. Nunca quis. Para mim, a música, eu gosto muito mais disso. Eu gosto de tocar, mas pouco, só como hobby. Profissionalmente, eu sempre quis ser. Mas no mundo da produção, é muito comum ter artistas que não conseguiram desalavancar e vão lá fazer um dinheiro. Então, essas pessoas costumam ter muito ataque de estrela, né? Ou se o produtor, já ouviu falar, não? Já viu o produtor estrela? Com certeza você já conheceu, né? Produstar. Então, e o assistente de produção estrela é muito pior, pode acreditar. E daí é muito... Então, esse é um dos desafios. Esse é um desafio de como você descobrir o horário que realmente tem que trocar a pessoa, ou quando não, quando aquela pessoa vale a pena investir, é só você treinar ela melhor, sabe? Que ela vai entender que o lugar dela é tão importante quanto se fosse artista, sabe? Isso existe a maioria dos casos é isso, são pessoas que dá para você conversar e vale a pena investir, mas você aprender esse discernimento só com anos de experiência, tá? Só com 10 anos, 20 anos de experiência. Isso é um dos desafios maiores. Outro grande desafio é interno, é ver se o que eu estou produzindo, se o que eu está respondendo aos valores do projeto, né? Você criou um projeto para causar uma transformação na cidade, não para ficar brincando de chefe de produtor, né? Então não adianta que está todo mundo trabalhando bem, mas o conteúdo da palestra não está bem pensado, a dinâmica do público ainda tá muito travada, sabe? A experiência do público não está grande o suficiente, ou seja, então esse é um dos outros conflitos, né? Como você parar de olhar para si mesmo, para o seu próprio trabalho e conseguir ver o todo. Isso também é um dos maiores desafios de qualquer projeto. E ver o todo é um desafio muito grande. Quando você está lá com milhares de equipes, às vezes você tende muito a ficar naquela bolha da operação. Você precisa sair, você precisa ter bons... Por isso que eu contrato bons coordenadores de produção. Para que eles possam ver o trabalho e depois, metade do primeiro dia, eu já esteja confiando e já possa ver se as outras áreas, macro-áreas, né, que são... se todo o conceito do projeto está sendo bem executado ou se precisa ser melhor dirigido, né? Então, esse é o segundo maior desafio. O terceiro grande desafio é uma questão é uma questão, todo projeto ele é múltiplo, todo projeto grande é impossível de acontecer só a partir da sua cabeça. Você vê, você tem o Rock in Rio, você tem o Roberto Medina, né? Ele, claro, deu uma ordem, mas hoje em dia ele é uma coisa tão ampla, vamos dizer, o Rock in Rio não é uma coisa que sai da cabeça do Roberto Medina, né? São muitos atores criando, inclusive tinha uma amiga minha que trabalhava na comunicação, a Paula Martini, sabe? São muitos atores importantes criando de forma independente quase, né? Sempre alinhado, mas muitas vezes se alinhando ao longo do projeto. Isso é extremamente... você lidar com essa multiplicidade, às vezes com agentes importantes, parceiros do projeto que te atravessam e fazem coisas que você não acredita. Esse é um dos maiores desafios, ter controle emocional e saber ter jogo de cintura para realinhar com os parceiros a situação no projeto de forma que você, atendo aos desejos dos parceiros, que são fundamentais para acontecer. Parceiros que eu digo é tanto patrocinador como parceiros mesmo, parceiros de conteúdo e tudo mais, né? Tanto você atender os anseios, porque você quer ele no projeto, porque ele tem algo a oferecer, não para ele simplesmente executar uma ideia sua, né? E ao mesmo tempo, você atende aos desejos dele, você
fazer com que os desejos deles se harmonizem com o conceito do projeto. Esse é o terceiro e talvez o maior dos desafios, talvez seja o que eu até hoje estou... Os outros talvez eu domine melhor, esse é o que eu estou tentando dominar hoje em dia, é o meu desafio atual. Ô Bruno, agora me fala um pouco do formato, de como vocês pensam o Hack and Play, porque esses 2 anos que eu participei, tive a oportunidade de ver ideias totalmente antagônicas, assim, nesse ano, no ano passado, né? Você estava com a gente o Glenn House, o Glenn, não é? Glenn do Intercept, a gente teve Luciano Huck, Murilo Gun e Caco Barcelos. Então, trazer essa mistura, né? Várias ideias no mesmo lugar, acontecendo tudo ao mesmo tempo, e sem nenhum conflito, né? Principalmente nesse momento que o Glenn veio, foi um momento realmente estava bem fervendo a coisa. O Glenn não, o Leandro, né? O Leandro Demore, foi ele que veio. Foi ele que veio, né? Isso, o Leandro. O Glenn é muito perigoso. Com o Leandro já foi perigoso, com o Glenn não dava para perceber, tinha que ter uma segurança muito mais forte. É o seguinte, mas foi muito grande também, foi muito grande. Sim, são ideias bastante antagônicas. Isso, olha, eu não me oponho a isso não, tá? Eu não quero que o Hack and Play ou qualquer festival meu seja necessariamente uma máquina ideológica, entendeu? Ou seja, para um lado, sabe? É importante você construir discursos. É claro que aqueles que querem totalizar e destruir a diversidade, esse não tem lugar, né? Mas você precisa dar espaço para visões conflitantes, inclusive com a sua, né? É evidente que eu não tenho uma visão em nada coincidente com a do Luciano Huck, por exemplo, tá? E eu não teria escolhido esse nome. Mas aí é que tá, talvez você esteja tocando no assunto que eu acabei de falar. Quando você chama muitos parceiros, eles têm as visões deles, né? E eles têm autonomia que o projeto concede para eles desenvolverem coisas, ideias. Então, muitas vezes vai chegar ideias conflitantes. Você tem que entender, peraí, essa é uma ideia, por exemplo, Luciano Huck, é uma ideia que vem aqui para proferir um discurso de ódio? Não, não é. Não. Então, vamos chamar ele e vamos aceitar essa diversidade, vamos aceitar essa contradição, tá? Esse paradoxo, na verdade, né? E tem coisa a crescer, eu acho que tem coisa a acrescentar dessa forma. Não é de forma nenhuma, nesse exemplo, o meu pensamento, não concordo com nada, mas eu acho que é importante sim que um festival de ideias, um festival de discussões, um festival que quer promover encontros e conexões, não se feche simplesmente numa visão de mundo. Eu acho importante. Isso é democrático, então, né? Isso é democracia, né? Isso é ser democrático. Eu posso dizer que a prefeitura do Recife foi responsável pela maior parte dos nomes ditos de esquerda. A prefeitura do Recife. E não necessariamente não é um partido de direita, né? De esquerda, desculpa, não é um partido de esquerda. Não. Mas isso é que é interessante. Mesmo na prefeitura do Recife, você tem uma multiplicidade tão grande, né? Você tem a maior parte dos nomes de esquerda vindo dele e a maior parte dos nomes que ditos, não é bem direita, mas enfim, mais alinhados com a direita, como por exemplo, a direita liberal, né? Como por exemplo Luciano Huck, vindo dos patrocinadores privados, né? Ou seja, para mim foi um desafio muito interessante, sabe? E é muito interessante porque você vê o público reagindo e tem público que tem assim, tem muita raiva, né? Quando você via muito, tanto para um lado quanto para o outro. Tinha gente de direita reclamando que o evento estava fazendo... Uma das coisas, cara, que eu acho que é a mais importante de eu te dizer aqui, teve muita gente do público reclamando pelo fato que eu criei aquele formulário de inscrição no Hack and Play que falava muito da sexualidade, né? Desculpa, sexualidade não, identidade, né? Da identidade de gênero. Quando a gente falava de gênero lá, muita gente de direita, assim, como mais conservadora, vem reclamar que eu não quero ir num festival que apoie homossexualidade, esse tipo de coisa, né? Muita gente, cara, a gente recebeu, não vou dizer ameaça, não chegou a ter nenhuma ameaça, mas chega assim, muito xingamento, a gente recebeu muita reclamação, né? E por outro lado, a gente também recebeu, assim, achincalhamento da esquerda por ter trazido nomes como Luciano Huck, por exemplo, né? Eu me orgulho o seguinte, eu me orgulho que um evento, daí toda a instituição, né, daí não é uma questão da minha cabeça simplesmente, a instituição Festival Hack and Play, né, com toda essa multiplicidade,
tenha, tenha, é, tenha se afirmado, apesar dessas... Não tenha baixado a cabeça desse tipo de crítica, né? Tenha mantido essa ideia da diversidade até o fim. Eu tenho muito orgulho de ter participado disso com eles. Não, realmente o evento é um evento muito plural. Eu gosto muito. Outra coisa, Bruno, quais foram as principais mudanças que você considera quais as principais mudanças que você considera que aconteceram no período de 3 anos do Hack and Play? Nesses 3 anos de evento. A maior de todas as mudanças vai acontecer esse ano, né? Mas nos 3 primeiros anos é o seguinte: o primeiro foi totalmente experimental, 100% experimental. A maior dificuldade que eu tive no primeiro ano foi com a equipe, não tem nenhuma dúvida. Eu cheguei em Recife, não conhecia ninguém, não conhecia equipe, não sabia montar a equipe aqui. Eu tive que confiar em terceiros. Tanto que não sei se é o seu segundo entrevistado dessa série 10, que foi o Marcelo Zion, foi um cara que veio, por acaso, naquela equipe. Eu fiquei muito impressionado com ele e com o Raoni, que jogou com o Napoleão. Quando eu vi assim, o Napoleão... quando eu vi o Napoleão e o Marcelo Zion ali, eu falei, cara, vem cá vocês dois, eu quero conhecer vocês melhores. Os caras trabalhando no mesmo nível dos gringos. Eu já fiz a turnê na Europa 2 vezes, na Alemanha, na França, na Suíça, com o Jorge Ben. Vi os melhores produtores do mundo trabalhar em imensos festivais de jazz, festivais de rádios da Alemanha, festivais de multidão. E eu vi grandes produtores trabalhar, grandes técnicos de som, e os dois não deixavam a desejar para nenhum trabalhador de palco. Eu falei, cara, vem aqui, venha conversar comigo melhor. Qual o nome de vocês e tal? E daí falei, cara, é o seguinte, eu quero vocês sempre na equipe, e Marcelo, me ajude a montar uma equipe melhor para outro ano, né? Então o Marcelo, daí o Marcelo te chamou, foi assim que você chegou no projeto, né? Foi. Então, a maior questão do primeiro ano foi isso, foi uma equipe frágil. O segundo ano, já tive muito mais confiança na equipe. Muito mais confiança. Então, esse problema foi diminuído quase para 0 do segundo ano, né? Sempre tem, né? Uma equipe de 400 pessoas não tem como 100%, né, funcionar, mas é normal também. Mas o segundo ano, eu já diria que funcionou 90%. Foi muito bom. Então, o primeiro ano foi esse. Então, o segundo ano, a gente teve o dobro de pessoas de público. Mas, em compensação, a gente não teve problemas muito grandes de acesso no primeiro dia. O primeiro dia sempre o primeiro dia sempre é um dia que dificulta um pouco mais, né? Então, a gente teve bastante problemas técnicos. O segundo ano foi muita questão técnica, rede caindo, empresas que a gente contratou para aplicativo caindo, as pessoas não conseguindo se logar no evento para poder fazer o check-in. Então, a gente teve problemas técnicos maiores no segundo ano, né? No primeiro ano foi equipe e técnico, o segundo foi técnico. No terceiro, eu acho que finalmente ele acertou a fórmula. Escolheu as melhores empresas, conseguiu conhecer melhor o mercado, como funciona. Tivemos uma equipe incrível, excelente. E, de fato, foi esse evento extremamente maior, né? Foram 64 mil pessoas no carnaval. Eu chegava na sexta-feira de Hack and Play, que Hack and Play é quarta, quinta, sexta e sábado. Na sexta, eu tive que dar uma volta meia-noite, 11h30, meia-noite, dar uma volta, sair do show principal, dar uma volta pelo bairro. Era impressionante. Tinha mágico de rua, tinha músico de rua que chegava lá para aproveitar aquele movimento. Tinham milhões de eventos, tinha bloco de carnaval, tinha milhões de eventos. Parecia um carnaval, era uma coisa incrível. Fora de época, né? Um carnaval fora de época, assim, de tecnologia, né? Que é fundamentalmente a tecnologia, mas que também tem muito. Foi uma coisa assim, que me impressionou. Eu fiquei muito, muito orgulhoso de 2019. Daí, assim, foi o amadurecimento do formato. E daí chegou 2020 para desafiar o modelo. E temos um lado muito positivo de 2020 para o evento, que eu sempre sonhei em ter um projeto em paralelo online muito forte. Por quê? Eu quero, para deixar um legado de fato, eu gostaria que o Hack and Play fosse um lugar que as pessoas pudessem acessar perenemente, no futuro, pudessem acessar as discussões mais atuais sobre tecnologia, né? Então, eu sempre quis que a gente montasse grandes bancos de dados na internet com as maiores discussões lá. E eu acho que finalmente vai poder, esse lado do projeto que eu sempre sonhei, nunca foi desenvolvido, a gente dá foco total esse ano, e o ano que vem, quem sabe, trabalhar com 2 modelos em simultâneo. Então eu acho que é um avanço por um lado. A gente foi obrigado a parar com o presencial, a gente vai avançar no lado que estava sempre sendo deixando de lado.
e talvez sempre fosse deixado de lado, tamanho é o orgulho de fazer na rua, talvez nunca se desse a atenção que agora a gente vai poder dar para o online. O evento é grandioso demais, assim, eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe, Bruno. Sério, eu acho o evento magnífico, assim, me trouxe muito aprendizado, conheci muita gente importante, fiz network pra cacete. Pra mim foi massa, assim, profissionalmente, só tenho a agradecer, só me agradeceu. Agora, eu queria saber, Bruno, como é que vocês estão pensando, planejando a execução do Hack and Play nesse novo formato para esse ano? Tem como adiantar alguma coisa pra gente aí? Tem, claro que tem. Uma das coisas, a gente vai montar um estúdio de televisão, a gente vai montar, igual é a ideia do Gameplay, que ele é num bairro todo e vários prédios ao mesmo tempo, a gente vai funcionar ele em várias plataformas em simultâneo, né? Isso é importante. Você tem o perfil de público que frequenta a plataforma Twitch, por exemplo, a plataforma de jogos, jogadores online, de gamers. Você tem a plataforma YouTube, que é aberta ao grande público. Você tem o Instagram, você tem o Zoom para você fazer reuniões menores, né? Por exemplo, oficinas. Então você vai ter um festival que vai funcionar multiplataforma, é a primeira coisa, multiplataforma, e também com plataforma própria, né? Para eventos selecionados para pessoas pré-inscritas, né? Existem eventos que não tem jeito, tem que ter inscrição, porque você tem que ter por exemplo, um curso avançado de um programa, um curso avançado de uma discussão tecnológica, precisa ser para aquelas pessoas que têm aquele perfil, né? Você não atrasar a turma, por exemplo. Então, esse a gente vai fazer em plataformas mais fechadas, mais restritas, né? Mas a gente está pensando em vários segmentos de público também. A gente manteve a questão da diversidade de públicos, da diversidade de idades. A gente já está começando a montar programação. Então, a gente tem basicamente esse desafio. Como fazer ser múltiplo o suficiente e interessante o suficiente, né? Por quê? O que a gente está aprendendo é que o maior problema, a maior diferença de um evento presencial para um evento online é que o evento online ele concorre com muitos mais eventos em simultâneo. Tá? É um grande problema, porque você concorre consigo mesmo. Você tem um festival como Hack and Play, você tem a palestra do Luciano aqui, você tem a palestra do Leandro Demorim ao mesmo tempo no outro lugar, você tem outra palestra, você tem 20 palestras simultâneas, mas cada sala cabe em 200 numa, 100 noutra, 80 na outra, ou seja, você está limitado àquele público. Você precisa diversificar em lugares diferentes, porque nunca vai caber 60 mil pessoas espalhadas em uma única sala, né? Já na internet cabem as pessoas, ou seja, você vai estar pulverizando o seu público que pode entrar em qualquer prédio ao mesmo tempo, que seria YouTube, o Twitch, o Zoom, né, o Instagram e tal. Ou seja, o público está concorrendo entre si, né? Eles estão correndo, ou seja, quanto mais atividade você fizer em simultâneo, menos público você vai ter para cada tema. Entendeu? Esse é um desafio muito grande. Por quê? Se ao mesmo tempo que na internet você pode ver no futuro, né, é bom ter isso, que vai ficar gravado na internet, as pessoas que estão ao vivo, elas interagem, elas transformam aquele evento ao vivo. Elas interagem direto com os palestrantes. A gente vai ter uma equipe grande lá de voluntários e assistentes de produção interagindo com o público, pegando perguntas, né, passando para a meditação. Ou seja, você vai ter um monte de gente respondendo coisas e se ficar pouca gente, você perde a riqueza, né? Então, se você faz igual Hack and Play, 20 atividades ao mesmo tempo, na mesma hora, você enfraquece. Então, você tem uma dificuldade, né, um desafio maior. Você pode ampliar a quantidade ao longo prazo de pessoas que vão ver aquelas palestras gravadas, mas você começa a concorrer com seus outros eventos do seu próprio festival. E também com os outros eventos que tiverem de outros festivais acontecendo em simultâneo, né? Então, esse é o grande desafio que a gente está pensando como mudar. Quem sabe colocar um dia a mais de festival, você ter menos eventos simultâneos, né? Mas, assim, do ponto de vista da produção, a gente vai ter produtores espalhados provavelmente remotamente, alguns em salas, né? A gente vai montar algumas salas, mas eles vão estar mais afastados e vão estar intermediando o público. Vai ter pessoas mais de perfil técnico, qualquer questão técnica que ter na hora. Vai ter pessoas trabalhando diretamente com os palestrantes, vai ter centenas de palestrantes do Brasil inteiro. Que os assistentes vão ter que estar contactando, conversando antes de conversar, né? Testando o áudio deles, testando a câmera deles, né? Você vai ter que ter assistente ligando, peraí, cadê esse cara que desapareceu? Esse cara que vai entrar daqui a meia hora que desapareceu, né? Então, mas só que não é são dezenas, né? São dezenas
vão ser, sei lá, vão ser 224 horas, né, de atividade. Então você vai ter mais ou menos 224 palestrantes, mais 224 mediadores, então vai ter umas 300, 400 pessoas tendo que ser contactadas pelos assistentes, sem parar, todo dia. Vai ter outro tipo de atitude. Quando você faz num auditório, só um minuto que minha câmera está caindo aqui. Quando você faz no auditório, você recebe o palestrante sobe no palco e aí o show é dele. O show é dele, está sozinho lá, falando com o público, interagindo direto. Quando você está trabalhando online, você tem que estar ali, levar ele até o palco, fazer o palco dele funcionar, ficar junto dele. Eu ter um assistente de produção trabalha muito mais, né, com o palestrante, né? Enquanto no festival presencial o assistente de produção trabalha muito mais com o público, com a entrada de público, com o fluxo de patrocinadores e tudo mais, no evento você vai ter assistente só para trabalhar com palestrantes, né? Vou chamar ele de babá de palestrante. Mas é isso, então é diferente. É diferente, nunca foi feito por nós, vai ser, para mim, eu estou bastante empolgado, vou te falar a verdade, eu estou mais empolgado para isso do que se fosse presencial. Vou falar a verdade. Porque é uma experiência nova, né? É um novo desafio, vou aprender uma coisa, eu vou criar uma coisa. É igual quando eu criei a equipe do Museu da Manhã, os procedimentos, não existia procedimento. Né? Eu criei tudo do zero. Também, eu criei uma mega planilha nas bibliotecas Parque. Eu passei 3 meses sem dormir criando uma mega planilha para que 200 pessoas de todas as bibliotecas pudessem acessar e organizar os seus eventos com todas as plataformas, com as necessidades técnicas, com o que deve ser comunicado para a imprensa, o que não. Eu criei uma mega plataforma em Google Drive gigante que funciona, não sei se funciona até hoje, tomara que sim, mas por que eu criei? Porque eu vi a necessidade. E, mais uma vez, eu estou começando o evento do zero, que eu estou vendo a necessidade que eu vou ter que criar. Então, isso me instiga a estar começando, iniciando um novo processo que pode ajudar muito outras produções, outras pessoas. Vai ser uma experiência incrível. Eu gosto disso. Eu não gosto de mesmice, eu gosto de me acomodar. É um fato. Bruno, agora, só para a gente ter uma ideia, uma noção em números, você falou 10 prédios, né? Foram 10 prédios, não. 24, não, na verdade. 20. Não, foram 20 e poucos prédios. 20 e poucos prédios, 400 pessoas mais ou menos na equipe, né, envolvida com produção geral, e a quantidade de palestrantes, e principalmente público, que estiveram nesse Hack and Play, que é uma coisa muito grande, né? No último Hack and Play foram 64 mil pessoas de público no total, tá? Nossa, em 4 dias. Em 4 dias, claro. Ao longo de 4 dias foram 64 mil pessoas e tivemos olha, o número preciso não lembro, mas é 770 ou 740 palestrantes, 700 e poucos palestrantes, e também foram 500 e poucas atividades, assim, contando shows e palestras e oficinas e outros eventos de rua, foram 500 e poucos eventos. É muita coisa, né? Muita coisa, muito legal. É muita coisa simultânea, né? Muita coisa simultânea. De forma simultânea, muito louco. E tudo funciona, né? Isso aqui é legal. Bruno, agora, antes de encerrar, tem a ideia de fazer um outro projeto paralelo ao Hack and Play? Você está envolvido em alguma coisa antes dessa parada ou durante essa pandemia? Você vem produzindo alguma coisa nova? Não. Eu tenho... Atualmente eu estou 100% no Hack and Play, é importante, é fundamental. Enquanto não vai chegando no Hack and Play, a equipe sou eu. Eu tenho que montar o Hack and Play, eu tenho que montar todas as planilhas para os patrocinadores, né? Eu tenho que montar todo o planejamento. Então a equipe basicamente sou eu vou lidando com aquilo, e claro, é evidente que eu tenho um apoio muito grande aqui da empresa de comunicação ampla, que faz muitas coisas, mas eu que preciso... eu sou o gestor, eu sou a única pessoa que está 100% focado no projeto. Né? Então, é importante, é muito difícil levar outra coisa em paralelo hoje em dia. Mas é meu interesse, com certeza absoluta, vai ser igual no Museu da Manhã. Né? Eu fiquei absolutamente focado e, de repente, eu comecei a fazer coisas em paralelo, porque, inclusive, eu voltei a gravar o Lulu Santos quando eu trabalhava no Museu da Manhã. Eu já comecei a ter um tempo mais livre, comecei a já ficar no automático, né? O meu plano no Hack and Play é montar uma equipe que de fato ela fique perene em alguns momentos do ano, para que eu possa ter uma vida
É bom, legal. É legal ter vida, cara. É legal ter vida, acredite. Bom, tempo é uma coisa que não se recupera, né? Dinheiro sem tempo nunca. Foi, É. foi. Bruno, antes de encerrar, eu queria te agradecer, vou fazer mais 2, 3 perguntas. Queria te agradecer pelo tempo que você dedicou a gente ter vindo aqui trocar essa ideia, aceitar o nosso convite. Muitíssimo obrigado. A gente é muito importante ter uma pessoa como você aqui para fazer essa experiência. Eu já te conhecia, já vi palestras suas, mas trazer você para Blackstage para jogar para o público é uma coisa muito legal. E eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é Bruno por Bruno, né? Se indicasse um livro para a galera aí e um filme. Deixar sua mensagem também para a galera aí. Para mim também, para todos nós. Tá bom. Bom, Bruno por Bruno, eu me lembro quando a Maria Gabriela perguntou para Madonna. E Madonna por Madonna? Da Madonna falou Madonna ao quadrado. Então, esse que é o... Madonna ao quadrado. Então é o seguinte, olha, Bruno por Bruno, eu simplesmente acho que vou resumir da seguinte forma. Eu sou um cara extremamente quieto, infelizmente perfeccionista, é isso que eu estou tentando melhorar, ser menos perfeccionista, porque isso não é uma qualidade, é um defeito. E eu sou uma pessoa que eu quero equilibrar mais os meus valores, com que eu cada vez equilibrar mais os meus valores, e cada vez inspirar e trabalhar mais colaborativamente. Eu sou uma pessoa que eu luto bastante com esse apego ao ego que as pessoas têm, né? Na nossa área, todas as áreas profissionais têm, mas na nossa área, assim, é muito evidente, né? Esse apego que é o meu projeto, né? Às vezes eu falo meu projeto pelo vício da linguagem, né? O vício da linguagem egocêntrica, mas é um erro, né? O Hack and Play eu cofundei com outras 3 pessoas, né? É lógico que eu lidero ele internamente, mas eu tenho um presidente do Porto Digital que, se não fosse ele assumir esse projeto de uma forma... Ele assumiu com o coração, ele foi para frente, o atual presidente chama Pierre, né? Ele não adianta o Bruno fazer nada, não teria acontecido. Se não fosse se não fosse a Cidinha, por exemplo, que trabalha lá comigo, não teria Hack and Play. Ela trabalha em várias áreas ela faz a gerência dos projetos lá, ela quebra várias burocracias que estão, às vezes, focando, ela vai lá nos melhores caminhos. Se não teria nenhum deles, né? Ou seja, então eu acho que é cada vez mais ampliar a capacidade de colaboração interna, mas também externa, né? Então é isso. O Bruno Stering é um cara que está tentando desenvolver, amplificar muito essa colaboração, a cooperação no trabalho, tá? E a coletividade, é isso. Esses são meus maiores valores. Agora, livro, perguntou um livro, né? Olha, livro tem vários que eu amo vários do Bukowski, eu amo Mário Quintana demais, eu tenho vários livros do Nietzsche ali atrás, tem livros sobre David Bowie que eu amo, e eu tenho esse daqui que eu queria, que esse é o meu livro preferido, é um livro de poesias que diz Uivo, do Allen Ginsberg, do Allen Ginsberg, não sei se dá para ler ao contrário, hein? Allen Ginsberg. É um dos maiores clássicos da literatura beatnik dos Estados Unidos da década de final de 40, começo dos anos 50, 1950, pós-guerra. É uma coisa, assim, se você ler, se você ouvir a letras do Cazuza, você vai entender de onde que ele tirou esse negócio. É uma coisa incrível, é um livro de poesias que mudou a história, é um dos meus livros principais. Então, Brunão, então é isso. Eu queria te agradecer mais uma vez, dizer que o nosso tempo está se acabando, faltam em poucos segundos. Desejar boa sorte, sucesso aí no Hack and Play. E em 2021 estamos juntos, hein? Valeu, Bruno. Boa noite para você. Valeu, cara. Um abração. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, galera. Esse foi Bruno, né, que trouxe bastante conhecimento com essa ideia legal. E amanhã vamos estar com Rafa Lira, meu grande amigo, produtor, empresário, músico e amigo da Blackstage. Rafa Lira amanhã vai estar aqui conosco. E antes de encerrar, queria dizer a vocês que está com uma campanha aí, tá? A Blackstage lançou a campanha que Contribua com a Black. E aqueles que quiserem realmente se interessam em dar uma colaboração, vai lá e dá essa força pra gente continuar levando um conhecimento gratuito para todo mundo, beleza? Beijo a todos. Amanhã, aqui às 8 horas, na Blackstage, mais uma Black Live. Chega, Rafa. Beijo pra tu, irmão. E até amanhã. Valeu, Thiago. Rose, boa noite.
Andréa, Marcelo Zion, Saulo, cara, tem uma galera aqui. Luiz Carlos, Elber Panda, Panda, beijão, velho, boa noite. Minha filha, Yali, beijo, te amo. Fernanda, vovô, tchau, Cauane, beijo de vovô e até amanhã.